Olá, pessoal, boa noite. Boa noite. Tudo bem? Olá, Jorge, minha mãe, Zélia, Fernando, muito bom ter vocês aqui. Vamos esperar aqui o professor André Nagdai entrar. Ele já deve estar entrando. Sabrina conseguiu estar aqui com a gente hoje. A gente vai ter um convidado assim muito especial, meu amigo de muitos anos, acabou de entrar aí, professor André Nagdai. Eu já vou convidá-lo aqui. Pessoal, enquanto eu convido, vou pedir para todo mundo enviar esse, desculpa, esse aviãozinho aí para os amigos que podem que podem aprender bastante com essa live. Já estou convidando aqui meu amigo André. Vanessa, me ouvindo? Estou te ouvindo, mas não entrou aqui para mim. Espera aí. Eu estou te ouvindo, mas ainda não entrou para mim, André. Não sei se é a minha Peraí, deixa eu sair e internet. tentar entrar de novo. Aguenta aí. Tá. Deixa eu enviar a solicitação para ele. Oi, Carlinhos, boa noite. Vamos ver se ele aceita aqui. Agora, melhor? Olá, agora eu tô te vendo. Agora Tudo sim, bem? agora eu consigo te ver. Isso, tá tudo bem? Tudo ótimo. Que Tudo bom, bem, você tá me graças a Deus. ouvindo bem? Tô te ouvindo bem. Tá conseguindo me ouvir bem também? Tá ótimo, tá tudo ótimo. Então tá Boa noite, Tailã. Você tá sempre aqui, Tailã, muito bom. Tem uma galera que vem todas as quartas, André. Então eu tenho que Isso é bom, né? agradecer esse pessoal que ajuda bastante a divulgar a live, tira print, posta. Tem que agradecer a todo mundo Isso é muito legal. sempre aqui. É. Meu amigo, vou te apresentar aqui. Então, o professor André Nagdai é educador físico, pós-graduado em quiropraxia, membro da Câmara Técnica de Quiropraxia do CREFITO 2, presidente da Associação de Fisioterapeutas Quiropraxistas, AFQ. Então, tem um currículo aí Tem de não. Nem se compara umas... com o seu. Pô, então tô longe disso. que nada. E, mais do que, além desse currículo lindo, é meu amigo, Esse aqui é é o meu melhor. coordenador, me convida sempre para estar junto aí nas pós, e eu sou muito honrada e muito agradecida por isso, especialmente aí pela sua amizade. Então é um prazer a gente estar junto aqui. Queria que você começasse falando um pouquinho de você, como é que você começou aí nesse mundo da quiropraxia? Olha, Vanessa, é longa a história, mas vou fazer rápido. Primeiro eu quero te agradecer muito, porque você sabe que antes de nós sermos amigos profissionais, nós éramos amigos, né, à parte, né, lá com o Fábio, tanto curso a gente fez junto e acabou Muitas, muitas. formando uma amizade legal aí entre a gente, graças a Deus. A gente Ah, se conheceu em 2000, no curso de Mulligan. verdade. Tem tempo isso, 20, hein? 20 anos de amizade, É muito legal. E rápido, a o tempo gente passa tem rápido. muitas fotos suas, a gente praticando lá, o Mulligan, o Maitland, e muitas fotos da Sirius, gente junto. Sirius, Sirius em São Paulo. lembra? Nossa, tem? Com certeza. Isso Muita foi muito bom. história. Muito bom. Conta aí pra gente da quiropraxia, como é que foi a sua entrada aí nesse mundo? Olha, na realidade eu comecei a quiropraxia, eu estava na faculdade. E na faculdade já estava dando os cursos de Pilates. E na época eu comecei a dar um curso de Pilates lá em Santa Catarina. Isso tem mais de 20 anos. E aí eu conheci lá em Santa Catarina, primeiro o Rogério, né, que virou um grande amigo também. E aí eu acompanhava ele sempre em alguns cursos de quiropraxia. Depois eu conheci o Matheus de Souza, que eu acho que é a base da quiropraxia, foi a base da quiropraxia durante muito tempo no Brasil. E aí, naquela época, o Matheus, a gente tinha uma boa
relação. Ele chegou a vir aqui para o Rio para dar um curso. Eu cheguei a fazer, a gente chegou a montar uma pós-graduação em quiropraxia, mas acabou que ele faleceu e não aconteceu. E dali para frente eu comecei a dar o curso sozinho e comecei a andar mais ou menos dentro daquilo que ele havia ensinado, né? E eu comecei a acrescentar algumas coisas e comecei a fazer outras formações. Aí depois comecei a descobrir, na época, que algumas coisas que eu tinha aprendido na osteopatia, na verdade, eram da quiropraxia. Aquilo me chamou um pouco a atenção, né? O Desjardins foi uma das coisas. Algumas técnicas que eu aprendi de manipulação que o Perrenot ensinava eram algumas técnicas da quiropraxia, não era da osteopatia. Todo mundo estranhava um pouco aquilo. E depois eu fui conhecendo mais e me aprofundando, fiz diversos cursos. E aí cheguei já desde, nem lembro, mas tem mais de 20 anos. Tem 20 anos, sei lá, 17 anos que eu dou aula, né, que eu estou dando curso. Mas na quiropraxia tem mais de 20 anos, que eu estou formado há 22. Foi antes de eu me Nossa, formar que eu fazia quiropraxia. Então já tem bastante tempo mesmo, muito tempo. E eu, na verdade, eu gosto muito de terapia manual. Muito. Mas eu gosto de movimento também, mas eu gosto muito de terapia manual. Então acabou que a quiropraxia virou meio que uma paixão e eu fui levando e hoje trabalho praticamente com isso, né? Com quiropraxia, graças a Deus. Pô, ma- para você ter uma maravilha. ideia, primeiro curso no Brasil, desculpa, primeiro curso no Brasil de quiropraxia, onde ensinaram o Desjardins, fui eu. Pode falar, primeiro curso de Nossa, quiropraxia no Brasil, onde ensinou-se o Desjardins, fui eu que dei. Ninguém dava Desjardins no Brasil. Eu fui o primeiro fisioterapeuta dentro da quiropraxia a ensinar o Desjardins. Não existia o Desjardins. Só existia na osteopatia. E que é a visão um pouquinho sim, diferente. Na quiropraxia, não muda, eles não mudam nada da técnica, né? Então, foi quando eu comecei a introduzir ao Desjardins. Hoje em dia já é, todo mundo aprende, todo mundo faz, mas na época não tinha quase ninguém que sabia. Muito legal, mas tem bastante tempo já. vou fazer uma live só de história da fisioterapia com Pô, se você. Já tem continuar muita com esse cara história. contando história da fisioterapia, oxa vida, vai ser muito tempo. Vai ser bom. Verdade. Meu amigo, explica um pouco, e de onde vêm esses instrumentos? Como é que começou essa questão aí do instrumento dentro da quiropraxia? Fala um pouco da quiropraxia instrumental pra gente. Primeiro, assim, tem muitos alunos aqui, tem muitos estudantes de quiropraxia, tem muitos alunos de graduação. Explica um pouco o que que é a quiropraxia, como que é a formação, e aí depois você fala um pouco da quiropraxia instrumental pra gente. Bom, a quiropraxia na realidade no Brasil é uma especialidade da fisioterapia, né? Tem uma briga aí, mas hoje ainda é uma especialidade da fisioterapia que trabalha e lida com diagnóstico, tratamento e prevenção de distúrbios mecânicos, sistema musculoesquelético, sistema neural, visceral, que é uma coisa que na osteopatia, na quiropraxia, né, não é de agora, já é antigo. As pessoas aqui não conhecem muito bem. Parte craniana. O que a quiropraxia não faz muito é essa parte relacionada a fluidos, né? Não é muito a praia da quiropraxia. Mas com relação ao restante, a quiropraxia ela já trabalha com isso há muito tempo. A parte instrumental da quiropraxia, mundialmente, ela teve vamos dizer assim, um start a partir do momento que começou a se observar que, como as outras técnicas, a partir de um quiropraxia chamado Logan, ele tinha uma ideia de quiropraxia bem diferente da ideia que a gente tem. A quiropraxia, ela parte do princípio que todo problema, ela começa de cima para baixo. Partir hoje não é mais assim, né? A gente tem quiropraxia, ela é dividida em quiropraxia moderna e quiropraxia clássica. A quiropraxia clássica, da época de Palmer e Logan, daquela época, é, ele acreditava que as disfunções aconteciam mais na pelve, ele acreditava que as disfunções tinham um aspecto muscular, um aspecto miofacial, que não era só a articulação que trazia o distúrbio, mas o sistema muscular poderia trazer um distúrbio também na articulação. E a partir dessas ideias, começou-se a criar a ideia da quiropraxia instrumental, vendo que havia a possibilidade de não manipular só com a mão, mas usar instrumento. Para você ter uma ideia, existe
o Joshua Palmer, que é o filho do Palmer, ele usava um martelinho com um bastãozinho de madeira e ele manipulava com aquele bastãozinho de madeira e martelinho. Então, isso na realidade, desde os primórdios da quiropraxia já existe essa ideia. Só que nunca se colocou dentro de um parâmetro bem específico, né? A partir do momento que isso aconteceu, foi muito com o Activator, né? Quando criou-se a ideia do Activator, do sistema. E aí começou-se a criar um parâmetro bem estabelecido das técnicas, que no Brasil a gente chama de quiropraxia instrumental, mas o nome que se dá é quiropraxia mecanicamente assistida, que é um instrumento mecânico que ajuda. Aqui no Brasil a gente deu o nome de quiropraxia instrumental. Se você for lá fora, talvez as pessoas nem saibam o que seja isso. Se você olhar artigo científico, né? Quiropraxia instrumental, você não vai encontrar nenhum artigo científico. Você vai encontrar artigo científico falando sobre quiropraxia mecanicamente assistida, ou o nome Activator, né? Activator. Aí você vai encontrar. Sim. Senão você não vai encontrar nada. E mesma coisa aconteceu com a parte miofacial. Começou-se a observar que existia o trabalho manual. Ele era eficiente, mas cansava muito a mão do terapeuta. E esse cansaço da mão do terapeuta, eles estavam percebendo que estava atrapalhando o terapeuta depois de alguns atendimentos. Aqui no Brasil, a gente atende 1 hora. Nos Estados Unidos é meio que diferente, de 15 em 15 minutos, de 20 em 20 minutos. É mais rápido, são mais pessoas atendidas. Então, começou-se a usar esses instrumentos para tratamento miofacial. Esses são mais modernos, não são tão antigos como o martelinho lá do Palmer, né? Mas é uma coisa que, na verdade, é nova, né? Que a gente chama de ASHME, que mais tem uma técnica específica da quiropraxia, que é o Graston, que é bem específica da quiropraxia para as técnicas miofaciais. A gente tem que dividir, Vanessa, tratamento instrumental, quiropraxia instrumental, a gente pode dividir ela em 3 categorias, vamos dizer assim, tá? Uma que trabalha muito a parte de cervical alta, upper cervical. Outra que trabalha todo o sistema articular de uma forma geral e um pouco muscular, né, que é o Activator, o DRT e outras técnicas mais. E a parte miofacial. Então, na verdade, são três vertentes das técnicas que nós conhecemos como quiropraxia instrumental. Não é uma coisa só, não. São várias técnicas, tá? Beleza, então daqui a pouco vamos entrar um pouquinho mais nessas 3 aí, para a gente ver a Vamos falar um diferença pouquinho e sobre quando cada que a um delas. gente usa cada instrumento. Vamos sim. Maravilha. Qual a diferença da gente usar um instrumento e usar a própria mão do quiropraxista? Você até falou em relação a cansar muito a mão. Mas tem mais alguma diferença Olha só, no que Vanessa, você verifica? se eu for falar para você em termos de artigo científico, não tem Acredito diferença. que nem tem essa comparação, né? Tem essa comparação, sim. Tem? Tem estudo, inclusive, randomizado sobre isso, mostrando a comparação entre manipulação com instrumento e manipulação sem instrumento, utilizando técnicas de alta velocidade e baixa amplitude. O que eles perceberam é que não há diferença. Não tem diferença nenhuma manipular com instrumento ou sem instrumento, para a percepção do paciente com relação à dor e a melhora de movimento também. Então, na realidade, não existiria diferenciação entre uma outra, pensando em cientificidade. Mas pensando Sim. na nossa prática, existe uma diferença sim. Quando você manipula com a mão, na realidade, você tem o parâmetro da tua mão como a sua forma de você enxergar, né? Você sabe disso. Quem trabalha muito terapia manual acaba enxergando mais com a mão do que com os olhos. Você coloca a mão na pessoa, você já começa a perceber, pô, tem alguma coisa estranha aqui. Aí você não sabe, às vezes, nem direito o que está acontecendo, mas tu percebe que tem algo estranho. Já com a técnica instrumental, isso não acontece. Porque você vai em cima de... o achado é em cima de avaliação. Então, eu avalio, encontrei um distúrbio, manipulo aquele distúrbio com o instrumento. Então, o meu toque, ele é menor. Eu uso muito menos a mão do que com a quiropraxia tradicional, vamos pensar assim. Hoje, no mundo, a quiropraxia instrumental,
ela é a segunda técnica mais utilizada mundialmente dentro da quiropraxia. A primeira são as diversificadas, né, que são aquelas técnicas que a gente já conhece, né, as manipulações diretas. E a segunda é o Activator, né? Na realidade, o Activator ele é o número um das técnicas instrumentais. Que ele tem vários protocolos. Tem um protocolo básico, tem um protocolo intermediário, tem um protocolo avançado. Né? Pouca gente no Brasil conhece todos os protocolos. Pouquíssima gente. A maioria esmagadora não conhece o protocolo todo. Então, usa-se muito misturar um pouco uma técnica aqui, uma técnica ali, e cria-se uma nova técnica, que é bem funcional também, mas são outras técnicas que não é o Activator, entendeu? Mas o Activator hoje Que não é a é a segunda técnica original, mais... né? Não é a primária. A segunda técnica instrumental, o Activator é a segunda técnica instrumental, a segunda técnica usada na quiropraxia mundial. Né? Não é a quiropraxia instrumental, mas o Activator é a segunda técnica mais utilizada no mundo hoje. E você observa muita melhora com o Activator? Você usa muito na sua prática? Uso bastante. Eu uso muito, mas a gente sabe que o estímulo, todo estímulo que você dá, ele não é necessariamente articular, né? Você sabe disso. Sabe que você tem um estímulo no sistema nervoso central. E o Activator, apesar do aparelho em si, né, para manipulação, apesar de a gente achar que é pouco impulso, ele é suficiente para dar esse input ao sistema nervoso central. Mas existem alguns estudos que mostram que quanto mais forte, olha só, quanto mais forte o impulso, quanto mais forte a manipulação, maior é a resposta. Agora, tem que tomar cuidado. Quanto mais forte não é arrebentar a pessoa, não. É modo de dizer, né? Pô, agora eu vou arrebentar. Não é isso. Quanto mais forte, maior é a resposta. Né? E o Activator ele tem um limite de força, que ele vai de 100 gramas aproximadamente até 1 quilo. Você tem uma ideia? Quantos quilos você acha que você usa para manipular uma lombar? Nunca parei para pensar, meu amigo, não Mais ou sei. menos, mais ou menos. Não sei, porque eu faço as minhas manipulações são bem sutis, né? Eu Porque eu sei que você é treino, sutil. eu Eu treino sei que ser você cada vez mais sutil. Não sei, 1 quilo, 3 quilos, eu não Pois faço é. ideia. Normalmente é isso que tu falou, de 2 a 3 quilos. A gente manipula isso aí, porque você tem o peso do seu corpo, que você vai usar o corpo como um todo. Você tem a força da tua mão, a força do teu peitoral, a força da alavanca, então você acaba usando em torno disso aí, de 2 a 3 quilos. O Activator é 1 quilo só. Chutei bem, chutei bem. Chutou muito não, tu não chutou. Tu foi bem porque tu tem uma boa ideia do que é a tua força, como você tem que manipular. Mas é mais ou menos isso. Só que o Activator é 1 quilo. Então você vê com um torque, uma força, nem um torque, uma força de 1 quilo, você consegue criar um estímulo suficiente para uma resposta. Então, quer dizer, é bem bacana isso. Isso é bom para quando você vai manipular criança, vai trabalhar com criança, vai trabalhar com pessoa idosa, que eu acho que é o principal filão das técnicas instrumentais, são pessoas acamadas, mas olha só, a acamada, mas você tem que saber usar, porque a acamada, normalmente, os protocolos são em decúbito ventral. Então, nem todo mundo pode ficar em decúbito ventral. Né? Então, o acamado pode usar, a pessoa idosa pode usar. Então, você tem como regular. Vou te mostrar aqui um aparelho para você ter uma ideia. Peguei aqui. Só para você tá dando para ver aí? Sim, perfeito. Então, olha aqui. Tá vendo esse êmbolozinho que sobe e desce? Para quem não conhece, André, fala o nome desse aparelho, por Isso aqui é o favor. Activator. Perfeito. Tá? Então, esse aqui é o aparelho Obrigada. que eu falei que é o Activator. Então, esse aqui também é um Activator. Só que são marcas, né? Mas todos são Activator. Tá? Isso Sim. aqui é uma marca, isso aqui é outra marca, mas tudo Activator. Então, aqui, ó. Tá vendo? Eu vou descendo e vou aproximando da ponta. Ó. Aqui, lá na ponta, eu tenho 2 quilos. Quanto mais afastado, maior a intensidade. Quanto mais eu me aproximo de onde eu tenho a pegada, menor é a minha intensidade. Entendeu? E sempre eu coloco Sim. lá para realizar o ajuste. Então, ele vai de 100 gramas a 1 quilo.
Então fica fácil de você controlar essa intensidade em criança. Então é muito mais simples do que com a mão. Como você usar o drop portátil para criança. Então eu trabalho muito com criança. Então eu manipulo muito criança com instrumento assim. Eu não uso muito a mão para manipular. Pode manipular com a mão também, mas é melhor você manipular com o instrumento. Primeiro que a criança, o impacto é menor, ela fica com menos medo, você mostra para ela o que vai acontecer, ela fica aguardando o barulhinho, entendeu? O impactozinho lá. Então é legal isso. Então é uma coisa que eu acho que a quiropraxia instrumental, ela agrega muito nesse sentido, de facilitar e dar mais segurança ao fisioterapeuta, né, o quiropraxista, na hora dele realizar os ajustes. É muito mais tranquilo fazer dessa maneira. Perfeito. Quais são os principais efeitos fisiológicos e quais são as principais indicações? Você falou do uso de em criança, idoso, Sim. pessoa acamada, mas em relação à patologia, assim, ou, enfim, tem alguma patologia que você usa mais? Tem alguma coisa que você Olha, tem mais Vanessa, indicação para você? olha só, você Eu sei tem. que não é uma receita de bolo, né? Os Não é. alunos geralmente estão querendo receita de bolo, mas eu queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre isso. Eu uso o Activator geralmente quando a pessoa chega e eu não consigo avaliar. Tipo, estou muito travado, não consigo mexer meu pescoço, estou com minha lombar muito ruim, eu não consigo me mexer direito. Eu tenho uma marca de drop, eu coloco até no drop, mas eu não manipulo no drop naquele momento. Eu uso o Activator para isso. É uma prática minha. Começo com o Activator. Tem um artigo também, 2018, se eu não me engano, 2017, classificação 7 na escala Peter, que mostra que, por exemplo, você tem pontos de dor. A utilização do Activator para desativação de ponto gatilho, ela é tão eficiente quanto você fazer uma isquemia, você fazer uma técnica de pressão isquêmica. Só que a pressão isquêmica demora, né? E o Activator você Sim. chega lá e faz isso aqui, né? Pronto, tá feito lá. Então, eles viram que existe não existe diferença entre as duas coisas. Então, é uma coisa, para quem chega totalmente travado, é ótimo. Uma pessoa idosa, nós temos um ambulatório, né? Lá você sabe que da pós-graduação a gente tem um ambulatório. Então, o nosso ambulatório, ele atende pessoas muito carentes, muito, muito, muito carentes. Quem vai ao ambulatório sabe disso. E o que a gente faz? A maioria esmagadora não tem exame nenhum. A última densitometria óssea que aquela pessoa fez foi há 10 anos atrás. Tudo nesse nível. Então, muitas vezes a gente usa o Activator exatamente como uma forma de segurança para evitar qualquer tipo de risco de fratura, alguma coisa que a gente não sabe. Coloca ele na menor intensidade. Eu não tenho medo de manipular uma pessoa, até com. Se eu não, lógico, se ela tiver osteoporose, eu não vou manipular. Eu sei que ela está com osteoporose, eu vou evitar. Mas caso aconteça de eu não saber eu tiver que fazer, eu sei que com 100 gramas eu não vou fraturar ninguém. Sim. Entendeu? Porque ela andando é muito mais que As isso. contraindicações são bem pequenas, né? É isso que você quer dizer. Praticamente nenhuma, né? A gente continua, logicamente que as bandeiras, a gente continua respeitando todas, mas a gente sabe que isso é relativo. Teve num congresso, aquele congresso de práticas integrativas, já tem alguns anos aí que teve, tá lembrado? Esse congresso teve aqui no Rio, Sim, sim. lá no Rio Centro. Nós fomos lá, né? O conselho chamou para que nós fizéssemos lá uma demonstração da quiropraxia. E, por um acaso, uma das pessoas que estava lá, que era uma coordenadora de um stand de um outro estado, do Uruguai, aliás, do Uruguai, ela fez uma entorse de tornozelo. E aí ela passou em diversos stands para alguém manipulá-la. Ninguém manipulou, todo mundo tinha medo de manipular, que ela acabou de ter entorse. Ela estava bem demasiado. Então ninguém quis mexer. Ninguém. Passou por todas as especialidades que tu podia pensar, e ninguém quis mexer. Aí apareceu no nosso stand lá. Aí o pessoal, pô, André, tá com acabou de torcer o tornozelo. Eu falei assim, quem tá com Activator? Eu tô. Me dá o Activator. Aí fui lá, manipulei com o Activator. Por incrível que possa parecer, quem estava viu. O pé da mulher desinchou na hora. Ela saiu andando de lá.
Ela falou que nunca tinha visto isso na vida dela. Aquilo, onde ela mora, a quiropraxia é uma coisa normal, mas ela nunca tinha visto ninguém manipular com esse tipo de instrumento. Então, você para ter uma ideia de como a gente pode utilizar, e é bem tranquilo, você não tem um risco, entendeu? Logicamente que o Entendi. fisioterapeuta ele tem que ter um bom senso, né? Não adianta ele tá uma fratura exposta, eu vou usar ativator. Não, mas teve Claro. uma criança recém-nascida. Muita história, né, Vanessa? Não, Recém-nascida. vai lá, tô adorando. Ela. Você imagina o seguinte: quem está assistindo também imagina o seguinte: estende o seu joelho, o seu pé, o seu dedo, o teu hálux bate na sua boca. Impossível, né? Claro Impossível. que não. É. Pois é, a criança estendia o joelhinho e batia na boca dela. Ela teve uma luxação de joelho no nascimento. O médico falou que era normal, não fez nada. E Nossa. mandou ela para casa. Porque eu te falei, as pessoas muito carentes. E aí ela chegou no ambulatório, a avó levou a neta, com menos de um mês, chegou lá no ambulatório. Quando eu olhei a criancinha, sabe aquele reflexozinho de estirar, né? Esticou o joelhinho. Não estou exagerando, a boca estava machucada, porque o pé batia na boquinha dela e machucou várias vezes a boca. Cara, eu não acreditei naquilo, aí eu olhei, ela falou que não era fratura, ela tinha um raio-x, um diagnóstico por imagem, eu olhei, só o raio-x, não tinha mais nada. Eu olhei, realmente não era uma fratura, mas, cara, estava luxado. A gente não trabalha com luxação, quiropraxia não faz isso. Eu peguei, fiz uma leve flexão no joelho dela, e usei o Activator novamente. Pá, 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 pá. Fui usando o Activator, deixei ela lá, imobilizei a perna dela e mandei ela ir para o ortopedista. Eles não têm como pagar, aí nós pagamos o ortopedista, o próprio local onde a gente tem que pagar o ortopedista. O ortopedista chegou para ela e falou assim: quem fez isso? Ela falou assim: foi o fisioterapeuta lá do ambulatório da igreja. Ele falou assim: eu quero o telefone dele. Ela falou: eu não tenho. Mas vê se você consegue. Eu não vou te cobrar a consulta, não. Só quero o telefone dele. Aí ela falou, deu teu telefone pro médico. Tudo bem. Aí ele me ligou e falou, olha, vou te falar uma coisa. Eu nunca, não sei o que você fez. Não sei o que foi que tu usou. Mas você salvou a perna dessa menina, porque essa criança era para ter, essa perna dela para ter sido amputada. Se você não faz o que você fez, ela chegaria num ponto que ela seria amputada. E eu fiz com o Ativei. Fiz com isso aqui, ó. E quem estava no ambulatório, o ambulatório estava lotado, várias pessoas viram isso acontecendo. Então, só para você ter uma ideia do como o instrumento, na mão, provavelmente eu não faria nada, que eu teria medo de alguma coisa. Mas com o instrumento eu sei que eu posso equilibrar a força. Então eu sei o que eu posso fazer ali. E aí, realmente, a gente tem uma ferramenta muito boa na mão, né? Basta a gente saber utilizá-la, né? Maravilha. E os principais efeitos fisiológicos que você acabou não falando? Você O falou efeito do. fisiológico, na verdade, estamos falando da instrumental articular, manipulativa articular, né? Ela tem muito Sim, mais efeito neurofisiológico do que qualquer coisa, né? Como toda manipulação, efeito neurofisiológico. Os efeitos neurofisiológicos, você sabe disso, eles vão, na realidade, ninguém sabe exatamente, mas tem uma boa ideia, que eles vão inibir a, alguns estímulos dolorosos, né? Então, quando você manipula, a melhora da dor é muito por essa inibição desses estímulos dolorosos. A gente sabe também que a manipulação com o Activator ou qualquer instrumento, ela vai causar esse input central, e esse input central realmente ele acaba modificando o estado da pessoa, entendeu? Não só a gente pensar que, não, olha só, eu vou usar o instrumento e eu vou mudar a articulação. Isso não existe. Isso não vai acontecer. A gente sabe disso, isso aí era uma ideia que se tinha há muitos anos atrás, a gente sabe que isso não acontece. Mas a gente sabe que realmente os efeitos neurofisiológicos, eles existem. E esses efeitos neurofisiológicos é que vão causar, vão dar o retorno que você quer. Vias aferentes e referentes. Volta e meia você faz uma live aí falando muito sobre isso, né?
Sim. Exatamente a mesma coisa vai acontecer no sistema neuromusculoesquelético, porque você dá o estímulo, vai ter que ter uma resposta. Eu nunca pensei que o estímulo no joelho daquela criança, a resposta, aquele estímulo, fosse normalizar. Eu não pensei que fosse normalizar o joelho dela. O que eu pensei ali na hora foi, eu vou dar um estímulo para diminuir os efeitos deletéricos dessa ação. Mas não pensei que daria um efeito que melhoraria a criança. Pô, surtiu um efeito que eu não esperava. Então, eu acho que isso aí é o principal dentro dessas técnicas manipulativas instrumentais, desses efeitos que acontecem. Na verdade, Vanessa, assim, é meio complexo, porque você falar de efeito de uma técnica desse tipo e você afirmar, pô, é quase impossível. A gente não tem quase estudo que possa dizer, olha, acontece isso, isso. A gente tem estudos de manipulação manual. A gente sabe que a manipulação manual tem determinados efeitos. Então, a gente acredita que os mesmos efeitos da manipulação manual, já que existem artigos demonstrando que a manipulação manual de alta velocidade e baixa amplitude e a utilização do activator tem a mesma resposta, então eu acho que a resposta neurofisiológica será a mesma. Não muda nada do aparelho para a técnica manual. Agora, dentro das técnicas de quiropraxia instrumental, aí sim tem diversas formas diferentes de aplicação. Algumas com artigo suficiente para dizer realmente funciona, outras não. Outras não têm artigo suficiente, pelo contrário, não tem nada que diga nada. Usa-se porque há muito tempo se acha que melhora e tem uma resposta clínica e continua utilizando, mas não tem uma resposta. Para você ter uma ideia, o melhor artigo que eu encontrei das técnicas de cervical alta com instrumento é 4 na escala Pedro. A melhor é 4. Todas as outras não tem nem classificação, não existe classificação. Então, ou seja, a gente não pode nem afirmar nada. Mas é mais ou menos eu acho que é mais ou menos a ideia é a parte de realmente neurofisiológica. Tem uma mudança, talvez, na quantidade de sangue local, talvez sim, talvez não dá para a gente saber. Mas neurofisiológico é o principal efeito. Não tem, isso aí é certo. E diminuição da dor, Vanessa, isso aí também já é consenso geral. Inclusive, nos artigos que eu venho lendo já tem um tempo, todos eles falam muito de diminuição no quadro doloroso. Maravilha. Meu amigo, você sabe que quando eu tenho dúvida dentro da quiropraxia, é para você que eu pergunto, né? Sim. E aí tem alunos que me perguntam que para tratar crânio, Sim. porque eu dou aula de crânio, né? E eles me perguntam se tem como usar algum instrumento para tratar crânio. Então, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre isso. É uma calça justa, né? Mas tudo bem, vamos lá. Olha só. Trabalho Ninguém craniano. disse que ia ser fácil. Todo Não, mundo falou, fazer live com a Vanessa é divertido, mas também não é tão fácil assim. Vamos pensar um bocadinho. Então, olha só, vamos pensar numa coisa. O trabalho, eu vou te fazer uma pergunta. O trabalho craniano, não em criança, trabalho craniano em adulto, você está mobilizando a articulação ou o sistema miofacial? O que você está fazendo? Então, tem essas duas visões, né? Mas acho que é uma questão muito mais miofacial, uma coisa mais membranosa. Perfeito. Se eu for pensar nisso, se eu for pensar nas suturas, se eu for pensar que em cada sutura daquela eu posso ter um local onde eu tenho uma restrição, vamos pensar dessa maneira, Perfeito. né? Sim. Uma restrição ou algo que esteja aderido ali, né? Não sei nem se o termo correto seria esse, mas vamos colocar dessa forma. Uma diminuição de mobilidade, mas Uma diminuição de mobilidade, tá bom. aderido serve. Tudo assim, tudo tá valendo, porque, na verdade, Tá valendo. nessa área, tudo que tu falar não tá errado. Vamos dizer que Isso. seja assim? Então, as técnicas do activator, eu acho que não encontram parâmetro
científico para isso. Porque ela não vai ter essa mobilização do tecido. Veja bem. Eu acho que, porque eu não sei. Por que eu não sei? Porque eu acabei de te dizer que usaram o Activator junto, comparando com uma técnica de isquemia para ponto gatilho. Então, pensando nisso, talvez exista sim uma reação. Agora, pensando nas técnicas miofaciais, com certeza sim. Com certeza. Técnica miofacial eu uso no crânio. Direto. E bastante. Né? Uso bastante nas suturas. Geralmente eu trabalho as suturas liberando toda a sutura com técnica miofacial. Então, eu uso muito isso aqui, né? Muito esse instrumento aqui. Que é um instrumento só. Aí eu boto esse instrumento, eu faço tudo que eu tenho que fazer. Para quem não conhece, André, qual é o nome desse instrumento? Esse aqui é o Kinect. É um instrumento de miofacial, né? Então, Perfeito. Existem vários instrumentos. Você tem o Gressel, que é a técnica primária da quiropraxia, em termos de miofacial, ela usa 6 instrumentos básicos. Mas você tem o Yashimi, que são 12, 16, 20 e poucos instrumentos. Porque tem instrumentos pequenos. Tá? Eu uso esse aqui porque ele me supre tudo que eu preciso. Ele vai em todas as artes, todos os pontos que eu preciso trabalhar, eu trabalho. Então, no crânio, geralmente, eu faço exatamente... Para liberar as suturas. Exatamente. E aí eu uso da forma transversal, né, de uma forma oblíqua, aonde eu sei que está indo a tendência daquela estrutura miofacial ou aquela estrutura muscular. Geralmente eu faço isso. Eu não olho muito, Vanessa, com relação a isso quando eu vou usar um instrumento. Se a sutura, se ela está por cima ou se está por baixo. Eu não vejo isso quando eu vou usar um instrumento. Na manipulação... Os bisés, sim. né? Não vê muitos bisés. Eu estou comentando bisel para não falar que é osteopatia. Então, entendeu? Nas estruturas, a gente sabe que tem um bisel por cima, outro por baixo, depois vai mudando. Então, perfeito. Na hora da manipulação, sim. Mas na hora do uso do instrumento, não. Eu não faço isso. Eu só trabalho transversalmente. O objetivo é só liberar ali mesmo no local. Né? Aí depois eu trabalho a parte... Eu faço isso com crianças também. Tem uma resposta muito boa. Deve ter um resultado excelente. Não, é muito boa. Excelente. Pô, síndrome de Down. Síndrome de Down. Criança nasceu parto foi cesariana. Ela não estava mamando, não sugava. Para sugar, a mãe tinha que colocar a mamadeira, ela não sugava, ela deixava entrar e ia engolindo. Vanessa, eu mexi no occipital, manipulei um pouquinho o bulbo, fiz uma extensão. Estou te falando, em 3 dias a menina estava sugando normalmente. É minha paciente até hoje. Isso ela era bebê. Isso tem 15 anos atrás. 15 anos atrás. Até hoje, a criança mama, ela desenvolveu tudo normal, claro. E 3 dias depois já estava mamando normalmente. A mãe me ligou. A pediatra dela me indica até hoje paciente. Até hoje, por causa disso. Então, você tem uma ideia que essas técnicas funcionam muito, mas a gente aprende uma técnica e ela é toda quadradinha, né? Mas na nossa prática profissional, às vezes, não dá para ser tão quadrado assim. A gente tem que mudar um pouco e raciocinar em cima de biomecânica, em cima do entendimento fisiológico que a gente possui para o negócio funcionar realmente. Mas... Com certeza. O Fabrício, que foi nosso aluno aí na pós, beijo, Fabrício. Ele está perguntando sobre a sua experiência com grávida, já que grávida tem bastante dificuldade de ficar em decúbito ventral, né? Na verdade, a não ser que seja no início da gravidez. Mas qual a sua experiência assim, com grávida em relação aos usos dos instrumentos, ao uso dos instrumentos? Grávida é um ponto à parte, mas eu uso bastante. Até porque manipulação pélvica, tem gente que faz, né? Existe, inclusive... quiropraxia para gestante, e tem gente que faz a manipulação pélvica utilizando não a técnica direta, mas usa um pouco do Logan, usa um pouco do Gonstead, mas eu não gosto de fazer manipulação direta. Eu uso o instrumento principalmente no pubis, né, que a gente sabe que ali às vezes tem muito distúrbio, muita dor. Quando você tem síndrome do tarso também, eu uso bastante.
uso as técnicas miofasciais bastante. Tem uma grávida, que é até uma amiga minha, não era na época, hoje é muito amiga minha, e ela estava com muita dor, ela não estava conseguindo andar mais. E eu fiz exatamente uma técnica instrumental nela na época, fiz uma técnica miofascial no pubis e manipulei o pubis dela com o Activator. É óbvio que a avaliação, ela foi a avaliação tradicional, não foi a avaliação do protocolo, foi uma avaliação tradicional. Avaliei e manipulei o pubis, mas eu manipulei conforme o protocolo manda. Só que a avaliação não foi do protocolo, porque a avaliação do protocolo é decúbito ventral. Eu posso manipular decúbito dorsal, mas eu posso avaliar decúbito dorsal, só que essa avaliação ele é mais complexa um pouco. Mas funciona bem. E principalmente para a grávida que não são todas, mas algumas que têm muita ansiedade e não conseguem dormir. Tem grávida que não consegue dormir. E isso, você sabe, causa um estresse danado na criança e é horrível, principalmente no parto. Trabalhei bastante com técnica miofascial e também com Activator, região cervical, costa. Ela pode ficar sentada para ser manipulada. Não sei se tu lembra. Uma vez quando você estava grávida, você estava com uma dor na costela. Não te manipulei com o instrumento, mas eu te manipulei sentar. Lembrada disso? Lembro. Lembra? Me lembrei disso agora. Foi algum curso que a gente estava, Não não me lembro foi? qual foi o curso, algum curso. Você estava com muita dor, aí eu te manipulei, aí tu deu uma melhorada boa. Muito, É legal. Como é muito, que funciona, verdade. né? A resposta que a gente Muito, tem é boa. com certeza. É, Você falou que a quiropraxia instrumental ela é dividida em três, né? Sim. 3 partes. Em três partes. Eu queria que você falasse um pouquinho dessas três partes. Tá, a gente tem uma parte que é a miofacial, né? O Fábio Ah, está falando que foi no curso de Syriax. isso Eu aí. acho que não fui, não, mas se Acho ele que foi acha que sim, acho foi, que foi sim, deve ter mas sido. Mas ele deve lembrar melhor do que a gente. Estou vendo ali, Síria, pode ter sido mesmo. Syriax foi em São Paulo, né? Mas pode Foi ter de São sido. Paulo, isso mesmo. Olha, tem a parte miofascial, que aí são aquelas teorias que a gente já conhece de técnica de tecido mole, que é tudo meio maluco, mas a quiropraxia usa assim, uma ideia de que a hipótese, né, ideia, a hipótese, né, que sugerida pelas técnicas miofaciais quiropráxicas, vamos dizer assim, é que toda vez que você faz uma técnica miofacial, você tem uma mudança imediata no tecido. Essa é a ideia, no tecido mole. É que pode ou não ter uma resposta neurológica. Geralmente você tem uma resposta neurológica. Às vezes a resposta neurológica pode ser negativa, mas na maioria das vezes não. Que geralmente causa o quê? Relaxamento das fibras musculares, tanto lisas como estriadas vai causar esse relaxamento. E também ela pode afetar algumas substâncias básicas metabólicas da área onde você está fazendo a técnica miofascial. Ou seja, essa é a teoria. Existe um artigo, aliás, tem 2 artigos que falam sobre isso, de boa classificação. Se eu não me engano, é 7 ou é 8, agora eu não me lembro de cabeça, mas é 7 ou 8 que fala sobre isso. Um falando exatamente o que eu estou te dizendo, e outro apoiando essa ideia, ainda colocando um outro que ele fala que tem um efeito mecânico, um efeito biomecânico na técnica instrumental. Instrumental, que a gente está falando é da quiropraxia, que é o Graston ou o Yashima, né, que você vai usar várias ferramentas. Essa é a ideia. Dentro dessas técnicas instrumentais, a gente tem o Graston, que é a principal, que ela usa 6 instrumentos diferentes. E o Graston, obrigatoriamente, ele usa aço inox. Eu tenho algumas. Eu não sou muito a favor da técnica com aço inox, mas aí sou eu. Mas o Graston usa a Mas por técnica. quê? Primeiro Te que eu acho que é incomoda? muito pesado, muito pesado. Ele não consegue, de uma certa maneira, atingir profundamente o tecido como a gente acha que atinge. Na realidade, os estudos mostram que você nem precisa atingir tão profundamente, mas a intenção acaba sendo que você aprofunda mais. Olha só, tem um instrumento aqui que é de acrílico, pesa nada, levíssimo.
Tem um instrumento de aço inox que é pesado. Normalmente você coloca mais pressão. E os estudos mostram que não adianta nada, não faz a mínima diferença. Mais pressão, menos pressão para a técnica miofacial. Então, outra coisa, o Graston utiliza o quê? Quando eu vou utilizar a ferramenta, o próprio aparelho é o meu avaliador. Se eu tenho uma peça em aço inox, eu não consigo sentir bem a banda tensa. Eu acabo passando por cima de algumas bandas tensas. Quando eu uso um aparelho de acrílico, aquilo é bem perceptível, muito perceptível. Então você consegue perceber melhor. Então por isso que eu prefiro isso, mas não quer dizer que tenha que ser isso, entendeu? Então na realidade a gente vai muito do gosto de cada um. Eu prefiro os equipamentos mais leves. Eu sou muito mais para eu sou uma pessoa muito pesada, né? Eu peso 90 e poucos quilos. Pô, tenho 1,72 m, peso 93 quilos. Sou muito pesado. Então, a minha mão já é normalmente pesada. Então, se eu não tomar cuidado, se eu pegar uma ferramenta de ferro, eu com certeza vou cravar aquela ferramenta na pessoa. Sem querer. Porque eu não consigo perceber bem. Já que uma peça que é mais leve e ela não é... o material, ele reverbera melhor, você consegue sentir mais. Por isso que eu prefiro os equipamentos que são desse tipo. Geralmente você faz a massagem usando uma fricção cruzada. Lembra da técnica de Cyrex? Massagem transversa, né? Que a gente até viu que Sim. de tudo é o que menos se usa, né? Mas a técnica de massagem transversa, né? Que o Bichap estava ensinando pra gente lá. É uma das técnicas dele que ficou mais famosa, né? E que é menos que a gente viu lá, que é o que ele menos usava no curso inteiro. Mas tudo bem. Sim. Mas eles usam muito isso dentro da técnica miofascial. Então, eles usam muito essas técnicas de fricção cruzada, né? Que é como se ele estivesse esfregando o tecido. Na verdade, a ideia ali é causar alguns microtraumas no tecido para que haja um reparo e aumento do fluxo sanguíneo naquele lugar. Então, essa é a ideia da parte miofascial. Então, você tem hoje no mercado diversas técnicas que utilizam isso. Agora, nenhuma das técnicas de quiropraxia você fica com um corpo roxo. Não fica. Igual, você usa o gua sha, é uma outra técnica que ela não é da quiropraxia. Ela é da medicina oriental, que tem uma outra concepção, uma outra ideia, diferente. Então tem que tomar muito cuidado com isso. Então na quiropraxia não usa isso. Então, técnica miofacial. Com relação à parte instrumental articular, né? A parte instrumental articular, eu vou destacar o seguinte: o Activator, como eu já falei, né? Ele usa o quê? Um protocolo de checagem. Então ele usa o leg check, que é o tamanho do membro, para fazer a avaliação. Ele usa isso. E reavalia. Tu manipula, avalia, manipula e reavalia. Você fica o tempo todo avaliando isso. Então, normalmente, como eu falei, você regula a intensidade dependendo do local. E a angulação. Então, se eu tenho, por exemplo, uma lombar, onde a vértebra lombar ela é mais perpendicular, eu vou manipular assim, ó. Entendeu? Se eu vou manipular uma cervical, eu vou manipular mais 45 graus, 60 graus de direção ao olho, dependendo do nível. Então, dependendo do nível, eu vou manipulando. Tem uma outra chamada TRT, que é Torque Release, que é uma outra técnica também instrumental. É um aparelho bem parecido com esse, mas não é esse. É parecido, mas não é. Ele tem um diferencial, que é o torque. Ele gira. Então, esse aparelho ele só faz um movimento reto. Vou colocar mais aqui para você enxergar melhor. Ele só faz isso. O outro ele faz isso e ele faz um torque para a direita ou um torque para a esquerda, né? Que segundo a teoria deles, né, que é muito usado no GONS, esses toques, mas o toggle recoil também é uma técnica que utiliza também. Segundo eles, segundo o Holter, que criou esse sistema, Jay Holter, isso é importante para você normalizar o sistema. Ele coloca muito que... Ele também usa o leg check, é a mesma coisa, que a técnica dele é a única que
o instrumento foi validado cientificamente e tal, e realmente tem a sua validação, mas o Activator também tem a validação dele lá. Eu acho que não existe uma técnica dessas instrumentais, uma melhor do que a outra, não. É mais ou menos tudo a mesma coisa, tá? Vai depender muito daquela que você se adapta mais e aquela que tem maior possibilidade de uso. Eu gosto muito do Activator, porque tem muita possibilidade de uso. O Impulse é uma outra técnica instrumental, que também só que ela é elétrica. Ela profere também o mesmo impulso, só que agora esse impulso ele tem um sistema computadorizado que vai te ajudar nesse impulso. Então ele pode determinar o local que está sob luxação, você coloca, ele dá um impulso, quando acaba de dar o impulso, ele já marca se retornou ou não a posição, entre aspas, né? Se deu ou não o input necessário. Então é uma técnica bem interessante. Essa técnica, por ser assistida por computador, é mais high-tech, né? O problema é tudo isso é transporte, né? Tem que levar um laptop, tá ali na hora, olhar, porque o ideal é. Você pode fazer sem? Pode fazer sem. Mas a técnica mesmo, para ser bem feito, tem que ter essa tecnologia com o computador para você saber onde você vai manipular e qual a resposta que está dando. Agora, minhas Nossa, técnicas. muito high-tech. Oi? Muito high-tech. Tem que levar muita Bem high-tech. coisa. É bem bacana. Isso aqui é a vantagem que tu bota no bolso, já tá. Precisa só de você, né? O impulso é bem legal também, né? Mas é bom para vender, né? Também, assim. Para o paciente ver, ele acha aquilo maravilhoso, é bem legal. O Agora paciente, quando tem ele vê um instrumento, o paciente, quando ele vê alguma coisa que vai ser usada em teste funcional, enfim, o paciente gosta dessas coisas, né? muito. Eu tenho meus pacientes, eu uso um martelinho, né? Que é o hammer, que não é da quiropraxia, por isso que eu nem coloquei aqui entre os instrumentos. O que os meus pacientes mais pedem é o hammer. Vai fazer o hammer hoje? Vai fazer o hammer hoje? Porque diminui absurdamente o quadro álgico. Olha, Vanessa, o dia que você usar, ele nunca mais vai deixar de você, nunca mais vai deixar de estar do teu lado. Funciona demais, bom demais. Mas tem as técnicas manipulativas, instrumentais, cervical alta, que as principais são duas, que é o NUCA, né, que NUCA é uma abreviação da Associação National Upper Cervical Chiropractic, né, que é tipo uma associação internacional de quiropraxia para upper cervical alta, que é C1 e C2, C0, C1 e C2. Aí o procedimento deles, a ideia é interferir quando você tem uma subluxação, pensa assim, uma subluxação, aquilo interfere no fluxo nervoso. E ela provoca uma alteração postural, que é a ideia deles. Então você faz um diagnóstico por imagem, uma radiografia, e você avalia o posicionamento, como está a postura daquela pessoa. Você utiliza o instrumento, o NUCA, que é uma forma de tratar. Esse instrumento é um instrumento mecânico, ele é grande, ele é colocado aqui e ele dá um disparo, manipulando a vértebra que está em disfunção. Você avalia a postura da pessoa, se houve melhora naquela postura. Melhorou a postura significa que o ajuste foi bem sucedido. Entendeu? Então a resposta tem que ser imediata. Então você manipulou, fica em pé e avalia. Realmente houve melhora no teu ombro, tua cabeça não está mais virada, está mais reta, você estava inclinado, não está mais. Então eles fazem isso. Eles até, na avaliação, eles usam um anatomômetro, que eles chamam, que é um equipamento onde eles vão avaliando os distúrbios posturais durante a sessão. E assim é feito. Você pode manipular uma, duas, três vezes. Aí depende muito. Uma outra técnica, que é a última, né? Que é o Atlas ortogonal, que também é uma técnica para cervical alta. Essas duas eu nunca ouvi falar. São técnicas Essas bem duas eu não lembro. específicas. Pouca gente ouviu falar que é técnica bem específica. Esse Atlas ortogonal é só o Atlas. Só o Atlas. Então, ortogonal é porque ortogonal vem de uma
Como é que eu posso explicar? É da física. É como se eu chegasse e colocasse num papel tô com uma imagem uma imagem geométrica aqui. Eu transfiro aquela imagem geométrica para um papel. Então significa que está exatamente naquele tamanho. É o Atlas ortogonal que vai ser bem retinho. Como se a cervical, o Atlas estivesse totalmente reto. Quando ele tem uma inclinação, mesma coisa do Nuca. Vai ter uma alteração postural e uma alteração de funções corporais de uma forma geral. E ele também vai manipular. A diferença é que o Atlas ortogonal, ele emite é como se fosse um som, só que é de uma alta intensidade, de muita velocidade, e aquela onda sonora é que vai manipular o Atlas. Entendeu? Um é mais mecânico, o outro é mais sonoro, não deixa de ser mecânico, mas é diferente a forma. E aí, e mesma coisa, ele vê o diagnóstico por imagem através do leg check, radiografia, né, o raio-x, então, e o padrão postural. Os dois trabalham cervical alta, são para cervical alta. O TRT também trabalha cervical alta, o Activator também, mas não são específicos para isso. O Nuca e o Atlas ortogonal não são específicos para cervical alta, só fazem isso. Tanto que é uma especialidade dentro da especialidade de quiropraxia. Então, é algo bem específico mesmo. Aqui no Brasil, é um outro curso dentro da quiropraxia, né? Uma outra formação dentro da quiropraxia. Outra formação, exatamente, outro tipo de formação. Muito bom. Meu amigo, a gente tem mais um minutinho, então eu vou dar meus recados finais. Mas primeiro quero dizer que eu agradeço muito pela live. Eu te agradeço o convite. Você é um poço de conhecimento, não só dentro da quiropraxia, mas dentro da fisioterapia. Eu que te agradeço. Então me honra muito você estar aqui, te agradeço muito. Te agradeço muito pela nossa amizade, você é muito querido para mim. Muito obrigada. Pessoal, então quero agradecer a todo mundo que ficou com a gente aqui até o finalzinho. Temos aqui a presença de vários professores, professora Mônica, professora Alexandre Paixão, professora Mabel, minha chefe lá na Uniabel. Aliás, uma excelente chefe também. Eu tenho chefes maravilhosos, André. Graças a Deus. Você é maravilhosa. Você é um deles. Pessoal, todas as quartas-feiras, às 18 horas, temos live aqui no meu canal do Instagram. E na semana que vem, vamos ter a presença da professora Ana Paula, fisioterapeuta, especialista em osteopatia, professora da ION Internacional, mestre em clínica médica, irá falar sobre a correlação da microbiota com a nossa saúde. Vamos conversar um pouco sobre intestino. A gente precisa entender mais aí sobre o intestino, então também vai ser uma outra live incrível que vai ter. Pessoal, todas as lives estão salvas lá no meu canal do YouTube, para vocês maratonarem, então tem muita coisa boa lá para vocês assistirem. E André, dá o seu recadinho final aí para a gente poder encerrar. Vanessa, eu quero te agradecer a todo mundo que está até agora aí assistindo, agradecer mesmo de coração, porque tu sabe o quanto eu gosto de você, do Fábio, né? Vocês são amigos muito queridos e fico muito feliz de poder estar com você aqui, com o pessoal aqui. E também, olha só, quem tiver qualquer dúvida, quiser saber mais alguma coisa, se quiser artigo, é só me falar, entra lá no meu Instagram, @AndréNajidai, fala comigo, André, me manda um artigo sobre isso. Geralmente eu tenho um artigo aqui sobre essas coisas, então me manda que eu te ajudo lá, tá bom? Vanessa, mais uma vez, obrigado por tudo, obrigado mesmo, um beijo a todos, espero poder estar com você novamente em alguma outra oportunidade. Vamos combinar, foi uma honra. Pessoal, muito obrigada por vocês estarem aí. Sabrina, um beijo ter você aqui na nossa live. Sabrina também é nossa aluna lá da pós, né, André? Sabrina é da Alta 10. Isso, e agradecer a todos aí por estarem com a gente, tá bom? Obrigada, meu amigo, um beijo grande. Tchau, gente.